A paz do Senhor. Vamos continuar nossa leitura do livro Baby do Espírito Santo, capítulo 9, transformado de dentro para fora. Você tem um minuto, pastor? Perguntou David Palkist, um de meus pastores associados, enquanto deixávamos a sala de reuniões depois de uma reunião rotineira de planejamento. Acabei de receber uma ligação maravilhosa de nossos parceiros. É claro, David, respondi. Conte-me mais. Você se lembra de Smith, a advogada de Nova York? Você a conheceu e também a seu marido em Cincinnati? Sim, é claro, respondi. Eu me lembro dela. Ela e o marido são parceiros fiéis e muito queridos por mim. Acenando positivamente com a cabeça, David continuou. Falei com ela pouco antes de a reunião começar. Há alguns meses ela ligou muito preocupada com o pai. Nós oramos pelo telefone e pedimos que Deus operasse um milagre na vida dela. E foi exatamente o que aconteceu. Ela dividiu um incrível testemunho comigo. Ela contou que durante anos ela e o pai foram inseparáveis. Na verdade, ela era praticamente sombra dele. Aonde o pai ia, todos sabiam que Smith estaria logo atrás. A mãe dela faleceu alguns anos atrás e quando isso aconteceu, ela e o pai se separaram. Falando com ela, parecia que isso jamais poderia acontecer. Mas eles eram mais como estranhos que se respeitavam do que pai e filha. Logo a relação foi muito além de uma simples separação. Criou-se um grande abismo entre eles. As conversas amenas em público estavam lá, mas a relação entre eles desaparecera. As pessoas materiais, o sucesso financeiro, a educação e o golfe, de acordo com Smith, tornaram-se os 4 pilares significativos na vida do pai, elementos a partir dos quais ele media o valor de sua vida. Essa era a identidade dele. Apesar de a posse material ser de grande importância para ele, ele era um homem bastante generoso. Smith dizia que ele não hesitaria em levar você e todos os seus amigos para um jantar e pagar a conta, além de dar uma gorjeta tão substancial ao garçom que serviria, até para ajudá-lo com a faculdade. Apesar de o pai ser religioso e se considerar um judeu ativo, ele não falava muito sobre Deus em casa. Enquanto ela crescia, seu irmão comemorou o bar mitzvah. Eles celebravam todos os grandes dias sagrados e o pai era um judeu atento, evitando misturar carnes e laticínios, etc. Mas nem em casa, nem na vida de Smith havia qualquer consciência sobre Deus. Depois da maravilhosa experiência de conversão que ela e o marido viveram, tornaram-se nossos parceiros, pastor Benny. David continuou. Eles têm apoiado com fé o ministério em todo o mundo, muitas vezes entregando bens mais que o compromisso mensal de $30. A vida deles foi tocada pelo Senhor de forma
tão maravilhosa que ela disse querer fazer o que for possível para ajudar a proclamar a mensagem de salvação e o poder de cura de Deus por todo mundo. Eles também começaram a frequentar as cruzadas mensais de milagres, reservando algum tempo longe do trabalho para viajar com as cruzadas. Smith me disse que, apesar de seu pai ter conhecido de tudo isso, ele jamais perguntou a ela quem é o pastor Benny, ou o que são essas cruzadas que você anda frequentando. Ao contrário, ele jamais demonstrou qualquer interesse ou curiosidade. Como eles não tinham mais um relacionamento, ela não fez muita questão de dizer. Tudo começou a mudar quando, durante o telefonema rápido, o pai de Smith disse para ela: Então você está indo a outra cruzada. Smith disse: Bem, divirta-se quando você voltar. Ainda em choque, ela respondeu as perguntas. Smith disse que ele jamais havia tocado no assunto das idas às cruzadas. Por volta da mesma época, o pai dela, que é um homem de negócios muito inteligente, agressivo e bem-sucedido no ramo de vestuário em Nova York, decidiu realizar um exame de saúde completo. A intenção era simplesmente prevenir. Ele não pensava que havia algo de errado. Depois da rotina de exames, ele ouviu que tudo estava absolutamente perfeito. No entanto, um dos médicos ligou para ele alguns dias depois e disse: Sabe de uma coisa? Eu gostaria que você voltasse aqui e fizesse outro raio-x do tórax, porque algo me escapou. Não sei como isso foi acontecer. Smith disse que o pai ficou espantado com o pedido. Um médico de ponta, como ele deixou escapar algo, dizia o pai: Você consegue acreditar? O que é que ele pode ter deixado de ver? Dias depois, o pai voltou ao consultório e, após todos os exames e demais procedimentos terem sido realizados, o médico disse: Como você acabou de se recuperar de um caso brando de pneumonia, pode haver ou uma infecção em seus pulmões, ou pode ser câncer. Smith disse que o pai olhou para o médico com olhos totalmente descrentes. Você só pode estar brincando. Estou indo para minha casa na Flórida para dar uma descansada e para jogar golfe por umas 3 semanas. Vai em frente, respondeu o médico. Dê uma descansada por algum tempo, relaxe bastante, jogue muito golfe e quando voltar fazer mais alguns exames para ver o que está acontecendo. Antes de ir para a Flórida, o pai de Smith ligou para ela e disse: Smith, você poderia orar por mim? Apesar de ser algo totalmente inesperado, ela respondeu sim, vou orar, sem qualquer excitação. Eles falaram por mais alguns minutos e depois ele voou para a Flórida, a fim de jogar algumas partidas de golfe sob o sol. Depois de o pai seguir viagem, ela e o marido decidiram enviar para ele um livro que haviam lido, Voo de Espírito Santo.
Ela contou que escreveu uma pequena nota explicando que aquele era um dos livros favoritos do casal e que havia sido escrito por um homem a quem considerava o seu pastor, ainda que eles não vivessem em Orlando. Depois deixaram o pai e o futuro dele nas mãos do Senhor. 2 dias depois, eles receberam uma ligação do pai de Smith agradecendo pelo livro enviado. Ele contou como havia começado a ler o livro e, sem conseguir deixá-lo de lado, acabou lendo o livro inteiro. O pai contou que havia lido e relido o livro até que as páginas quase começaram a cair. Prestes a encerrar a ligação, ele então anunciou: depois de ler este livro, algo maravilhoso aconteceu. Eu entreguei meu coração ao Senhor. A essa altura, o rosto de David estava radiante de alegria, que só aumentava à medida que ele contava. Smith e o marido ficaram empolgados com a notícia. Eles pegaram vários dos vídeos que você produziu e despacharam para a Flórida. Depois de assistir a um deles, o pai dela fez uma oração. Você poderia me dar outra chance, Senhor? Se o fizer, prometo entregar minha vida a você e prometo sempre servi-lo. Daquele momento em diante, o pai começou a mudar. Não muito tempo depois, ele ligou para ela certa noite e disse: tenho que perguntar uma coisa para você, querida. Senti tanta sua falta, Smith. Quero a minha garotinha de volta, que me disse. O relacionamento deles foi restaurado e agora eles podiam desfrutar de uma relação ainda mais rica antes da separação. Hoje o pai dela liga com frequência, algumas vezes até 3 vezes por dia. Ela disse, apenas para dizer o quanto ele ama Jesus Cristo e o novo companheiro dele, o Espírito Santo, com quem ele conversa de manhã até de noite, assim como lerá em Bom Dia, Espírito Santo. Ao voltar das férias de 3 semanas na França, ele realizou nova bateria de exames, como o médico havia sugerido. Depois de rever todas as informações, o doutor disse: não sei o que foi que vimos antes, mas não há nada aqui agora. Você está absolutamente perfeito. Smith disse que assim que o pai deixou o consultório médico, naquele dia podia se notar um novo gingado no andar dele, e seu coração borbulhava de contentamento com as notícias. Logo que chegou em casa, ligou para a filha e disse, enquanto saía do consultório, eu disse para o Espírito Santo e para Jesus que se eu tivesse que passar por tudo isso de novo, pensar que eu estava com câncer ou sei lá, apenas para conhecer Jesus e experimentar a alegria e a realidade da presença dele em minha vida, eu faria tudo de novo. Agora tem minha garotinha de volta e nosso relacionamento também está restaurado. Hoje é meu dia de sorte. Assim como o Senhor tocou o pai de Smith e transformou a vida dele, o mesmo pode acontecer com você. Ele irá transformá-lo por dentro. Basta você pedir. A gloriosa presença e o poder dele irão começar a fluir por meio de você e irão afetar todo mundo à sua volta. Quando isso acontecer, por onde você for e todas as pessoas com quem você tiver contato irão perceber que haverá algo de diferente em você. Você está pronto?
Primeiro, vamos dar uma olhada em como ele transforma o interior antes de fluir por meio de você para chegar ao mundo ao seu redor. No capítulo seguinte, você irá aprender como a obra exterior e sobre a superior. Já discutimos sobre o poder de convencimento do Espírito Santo para trazer as pessoas a Cristo, mas tal discussão foi apenas o começo. A transformação ocorrerá de dentro para fora. A razão pela qual ele transforma segundo essa maneira é porque ele habita em você. O apóstolo Paulo perguntou para os que estão em Corinto: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Mas tal transformação não é apenas possível, ela também é de vital importância. Perceba o Espírito Santo habita em você como resultado direto do sangue de Jesus derramado na cruz. Ele nos comprou com o sangue e comprou todo o Espírito, a alma e o corpo. Nós pertencemos a Ele, não somos escravos de nossos desejos, mas livres para seguir a vontade dele. Então a leitura de hoje é essa. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.